No vídeo de hoje você vai aprender o erro mais comum ao interpretar a Bíblia Sagrada, e especialmente as profecias bíblicas. Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vai ser muito interessante o vídeo de hoje, porque você vai aprender como não fazer para interpretar a Bíblia, e especialmente as profecias bíblicas, né? O TikTok ele tem trazido muita informação para nós, né? Nós encontramos ali muitas coisas boas e coisas ruins, né? E eu recebi recentemente um vídeo, né? Chega até a ser um pouco engraçado, né? E se eu rir aqui, gente, veja, eu vou rir pela situação, né? Mas não da pessoa, e nem é o meu foco aqui ridicularizar ninguém. Mas eu quero que você veja através deste exemplo o que a maioria das pessoas fazem ao estudar a Bíblia, tentar interpretar a Bíblia com os olhos do século 21, e isso é um erro grosseiro, tá certo? Então veja, existem especialistas para tudo na vida, né? Se você está com um problema físico, né, de saúde, você vai no médico. Se você tem algum problema psicológico, você vai atrás de um profissional, um psicólogo, né? Então entenda, claro, a palavra de Deus é para todos, até para os leigos, mas existem alguns métodos para você aprofundar-se na palavra de Deus e precisa seguir algum tipo de padrão de interpretação, né? A Reforma Protestante trouxe isso para nós, né? E a gente tem que usar esses métodos e essa coerência. Então cuidado para não pegar a Bíblia e tentar interpretar por si só. Isso é muito perigoso, né? A interpretação bíblica ela é feita com oração, com estudo e também com uma conversa, com diálogo com a comunidade, tá certo? O diálogo ele é muito saudável, porque às vezes eu estou vendo uma coisa, outros irmãos veem outro e juntos, né, no conselho, na multidão de conselhos a sabedoria, tá certo? Então vamos pro vídeo? Mas antes eu quero pedir para você, né? Se inscreva no canal, curta aí, gente, compartilhe. Eu tenho muitas pessoas que nos assistem, mas não se inscreve, é tão fácil, se inscreve. E também coloque aí o sininho, ative o sininho para você saber aí quando nós lançarmos um vídeo novo. Beleza? Bora pro vídeo, rapidão, deixa eu colocar na tela aqui. Cadê? Eu assisti, gente, uma vez só, né? Porque eu queria ser bem espontâneo aqui na reação ao assistir o vídeo com vocês. Então vamos lá, não conheço a pessoa, não tenho interesse de ridicularizar ou dizer que eu sou melhor que essa pessoa. Eu só quero usar esse exemplo, né, que está público aí na internet, está no TikTok, um erro comum que as pessoas fazem para interpretar as profecias, né, principalmente as profecias do Apocalipse, enfim. Vamos lá então, deixa eu colocar um playzinho aqui e bora lá. Por exemplo, o livro de Ezequiel, no capítulo 1, sabe o que é aquilo? Que tem 4 seres lá, que é as rodinhas, não sei o que voa, que tem um negócio assim com cristal, que tem um trono lá dentro. O que é aquilo? Avião a jato. Avião. Verdade. Jatos de guerra. Uhum. Como é que ele descreve? Ele fala que são monstros que têm asas. E que eles voam junto e eles... Então, pra onde? Nossa, deles. é uma coisa muito louca aquilo, velho. Então olha só, gente, tá vendo o perigo? Eu pego a Bíblia, que foi escrito há séculos atrás, com um conceito cultural, um pano de fundo diferente do nosso, né? E olha só, o profeta está tendo o profeta está tendo uma visão do trono de Deus, né? E ele tenta descrever aqueles símbolos que foram apresentados para ele, né? Deus, para poder se revelar, ou revelar o eterno, o futuro, o divino, ele usa símbolos, ele codifica a realidade em símbolos para que a gente possa compreender, né? Então, falta para nós vocabulários, verbetes, para poder falar daquilo que a gente nunca viu. Então, as revelações, os símbolos que são dados para os profetas, né, no caso Ezequiel, é para que ele compreendesse o eterno, né? E ali aparecem os 4 seres viventes que se repetem lá em Apocalipse. Fala dos serafins, o trono de Deus com rodas, né? Dando a entender que Deus não está no trono, o trono está onde está Deus.
não entende? Deus, ele não está unicamente no lugar físico imutável, né? Ele está em todo lugar, e onde ele está o trono dele, né? Isso é o símbolo das rodas, né? E esses seres que são graciosos, seres que estão na presença de Deus, né? Que são os serafins, e é representado também os 4 seres viventes. Eu até gravei aqui no canal algo semelhante, mas faz muito tempo. Então veja, ele pegou e atualizou. Ele na cabeça dele, são jatos voando, né? Veja que não tem nenhuma implicação, uma objetividade, né? Para que Deus está revelando a jatos para o profeta? E que isso faz sentido para nós, ou para a profecia, ou para a história da redenção? Nada, né? Então cuidado, vamos ver, tem mais coisa. O cara viu um avião a jato quando não existia pólvora. Sim. Quando não existia luz elétrica. É como se fosse realmente um teletransporte, né? O cara foi teletransportado. Ele foi teletransportado. Cá, e aí o cara tá lá 2000 anos atrás que não vai entender nada, né, velho? E aí ele viu que todo mundo tinha um sinal na mão de... Tá. Então entenda isso. Na concepção aqui deles, o profeta foi para o futuro e viu coisas diferentes e tentou transcrever porque faltava nele vocabulário, e ele fez dessa forma, e a gente entende hoje como um ajato, segundo eles estão falando, né? Mas não é bem assim, né? Deus, como eu falei, ele codifica em símbolos. Então no caso Ezequiel, ele viu aquilo lá mesmo, porque aquilo era mais compreensível do que ele realmente visse literalmente o trono de Deus e os seres. Ele não compreenderia, não teria palavras, ou ele não saberia descrever algo que como posso dizer, impensável, ok? Então, foi mostrado para ele um trono, né? Porque ele entende que um rei senta num trono. Só que um trono de um monarca do tempo de Ezequiel era num lugar imóvel, mas o trono de Deus não é imóvel, ele é móvel, por isso tem as rodas, né? Seres voando precisa de asa. Na concepção do profeta, como uma coisa pode voar sem asa? Então precisava de asa, ok? Então Deus se diminui em símbolos para poder dar uma realidade para o profeta, tá bom? Agora ele vai falar de algo impressionante, olha só. Direito ou na testa, todo mundo tinha um sinal, brother. Tinha um sinal que estava transmitindo um sinal. Não. Ninguém... Sinal! Isso aqui é um sinal. Como que ele ia descrever o smartphone? Como é que o apóstolo João ia escrever smartphone? Era um negócio que era um sinal que eles tinham na mão direita ou na testa. Tava todo mundo assim segurando esse negócio. Era um... Então, só para contextualizar, ele está falando de Apocalipse capítulo 13, né? Do sinal da besta, né? E ele está dizendo que João viu um smartphone. A lógica aqui, eu quero que você compreenda o seguinte. Qual o sentido, né, de Deus no Apocalipse, João ter uma visão de um celular, né? Então, o perigo nosso é tentar olhar para os dias de hoje e tentar encaixar na profecia. E isso não faz sentido, né? Isso é uma teologia muito perigosa, é a teologia do jornal de hoje, né? Então, quando a gente vai para o Apocalipse, a gente primeiro tem que entender como vivia o profeta naquele tempo, qual era a maneira de pensar. Eu sei que é algo difícil de tentar descobrir, né? De conhecer, mas pela história, os costumes, as palavras, o texto, isso já nos ajuda a compreender qual era o objetivo, né? E Apocalipse 13 não está falando nada de celular, né? É outra coisa. Inclusive eu já gravei vídeo aqui falando sobre Apocalipse 13, né? Sobre esse decreto aí que não pode comprar e nem vender. E realmente, hoje faz sentido, né? Você hoje usa o celular, como eu já falei num vídeo recente aqui sobre o decreto dominical, né? Que as pessoas não poderão comprar e vender. E hoje muitas pessoas utilizam o celular aí para comprar e vender, né? Mas, vamos lá, tem mais coisa. Sinal. Merda de celular, velho. E aí, dentro desse negócio, tinha um outro negócio que ninguém podia comprar ou vender se não tivesse a marca da besta. Aqui é a marca da besta, made in China, made in China, made in China. Para! Made in China em foda, tudo, véio, brother. A marca da besta é made in China, velho. Made in China. Ninguém poderia comprar se não tiver. E outra coisa, fala-se de uma moeda única, não é moeda única, é uma... Tá, aí ele já começa a acrescentar, né? Negócio de moeda única não existe. E outra, ele quer encaixar a China, que não tem nenhuma relevância, eu posso dizer,
no Apocalipse, né? Ela é de alguma forma um coadjuvante, não um protagonista do Apocalipse, e eles querem inserir, porque hoje a China está em pleno crescimento, então precisa se encaixar, porque precisa ser relevante, né, no cenário profético. Esse é o perigo de olhar para os dias de hoje e tentar enfiar por goela abaixo na profecia bíblica, né? É um perigo, é uma tentação muito comum, né? As pessoas gostam de olhar para o dia de hoje, ver na Bíblia e falar, olha, está se cumprindo. Cuidado com isso, é o erro mais comum, tá? Mais traiçoeiro também. Continuando, esse negócio de moeda universal, isso também não é bíblico, não tem respaldo, tá? A moeda suprema é o dólar. O que permitiu que o dragão, que permitiu que o Xi Jinping e a China fizesse o que fez e a Rússia fizesse o que fez, nada mais é do que esse sistema financeiro internacional que a gente chama de Deus Mercado. O Deus Mercado entregou o poder, de maneira que o que eles venderam que foi de mais grave foram almas humanas. Aí você já começa a ver que a pessoa começa a já viajar, né? Começa a colocar teorias da conspiração. Perceba, gente, que desta maneira que ele está fazendo, qualquer um pode inventar o que quiser da cabeça e colocar nas profecias. Então isso é muito perigoso, né? Ó, vocês estão vendo aqui vários livros, né? Várias pessoas sérias, né? Pessoas que estudam, passam o ano, a vida estudando, buscando informação para tentar de alguma forma trazer aquilo, um respaldo bem mais teológico, bíblico, né? Uma resposta. E simplesmente vem alguém na internet, né? Acha uma certa coerência nos argumentos e começa a dizer. E isso causa um problema muito sério. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas agora, elas não querem estudar, não querem buscar, não querem averiguar. Eles ficam nesses videozinhos e começam agora a aumentar a interpretação. Daí já foi por moeda internacional, mundial, no caso, universal, única, né? Não existe. Já jogaram a China no meio do pacote. Aí depois, agora, vendas de almas humanas, né? Então, isso só vai aumentando cada vez mais a besteira para poder, de alguma forma, dar argumentos, né? E o problema é que muitas pessoas que começam a ouvir isso, eles se sentem, de alguma forma, obrigados a seguir esse tipo de pessoas, de argumentos, né? Porque eles ficam escravos da criatividade dessas pessoas, que eles têm uma criatividade tremenda, né? E um senso de convencimento, né? As pessoas que estão ouvindo ali, junto com esse rapaz ali no podcast, não têm conhecimento nenhum bíblico, né? E agora estão acreditando que a China é a marca da besta, que o sinal é o celular. Tudo isso, gente, faz com que muitas pessoas não se apeguem à revelação, né? É aquilo, né? Nós precisamos buscar conhecimento, né? Estudar a Bíblia, né? Dá trabalho, então é melhor ficar no videozinho do TikTok, né? Que faz mais sentido. Cuidado, vamos lá. Quando Deus fala da lista de comércio de Babilônia com o mundo, ele fala de todos os produtos que existiam naquela época. Porque como é que ele ia falar que vendia raquete de mosquito? Como é que ele ia falar que vendia microfone de lapela? Como é que ele ia explicar fone de ouvido? Tudo que... Ele fez uma lista completa de tudo que se comprava e se vendia na época e falou, Babilônia, tudo que é mercadoria tinha lá. E qual que era a cor de Babilônia? Vermelho púrpura. Tá, e aí ele termina com o vermelho púrpura, que não sei do que tem a ver, eu acho que talvez ele vai ligar com a China, né? Com os produtos chineses, né? Bem, gente, a primeira vez que eu vi, eu ri muito desse vídeo, porque assim, nós vemos uma pessoa aparentemente sincera, mas sinceramente errada, tá? Então nesse vídeo de hoje eu queria apenas alertar você. Cuidado com as interpretações de internet. Cuidado com a interpretação de uma pessoa que achou a única verdade. Ele é detentor da única solução. Ele é criativo. Cuidado com as pessoas muito criativas, né? Que de alguma forma transmitem para você que achou o elo perdido. Tá? As profecias bíblicas,
elas são sérias e elas precisam usar um padrão de interpretação, né? Eu, adventista do sétimo dia, eu uso o historicismo, né? É uma plataforma para compreender as profecias que são cumpridas ao longo dos séculos, ao longo da história, né? E isso é necessário respaldo bíblico, né? Então nós usamos a interpretação histórico-gramatical, as palavras, o contexto, o autor, né? Então, não é assim, chegar na Bíblia, olhar para a Bíblia, olhar para o dia de hoje, o que está acontecendo, e aí eu dou a minha interpretação. Cuidado com isso, não compartilhe esse tipo de vídeo, porque você vai trazer confusão na cabeça das pessoas. Essas pessoas vão começar a ficar com medo, com temor, não um temor, mas um desespero, talvez uma certa distanciamento da Bíblia, né? Porque eles ficam com medo da palavra. Então, cuidado com esse tipo de conteúdo. A minha sugestão aqui para você se você assistir, não compartilhe. E se alguém está compartilhando isso para você, dizendo que é verdade, fale para ele, amigo, isso não tem sentido bíblico. A Bíblia não fala sobre isso. Isso daí é uma interpretação individual, imaginária, né? E muito criativa, que não tem sentido bíblico. Tá certo, gente? Deus abençoe você. Espero que você, a cada dia, se aproxime mais do texto sagrado. E entenda que para compreender as profecias, primeiro, oração. Segundo, estudo, leitura, leia a Bíblia, peça a iluminação do Espírito Santo. E quando você tiver um entendimento, busque comentários bíblicos, né? Veja o que outras pessoas estão falando, porque eu falei que teologia não se constrói de uma maneira individual, mas teologia é construída de maneira coletiva. Foi assim com a igreja dos apóstolos, tá certo? Talvez você tenha aqui uma revelação única e exclusiva, mas se a tua igreja, as pessoas, de alguma forma não concordam com isso, então reveja isso, porque Deus não trouxe a verdade para uma pessoa. Deus traz o conhecimento da verdade para um povo, tá certo? Deus te abençoe você e que você a cada dia se aproxime mais do Senhor e da sua palavra, ok? Nos vemos na próxima semana. Não deixe de deixar o seu like aí, curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá certo? Bom, gente, assista também os nossos últimos vídeos aqui que lancei no canal. Vai lá, segue a gente no @Cicilio7 no Instagram, no Twitter, no TikTok. E nos vemos aí, se Deus permitir, no próximo vídeo. Valeu, gente! Deus abençoe vocês! Essa do sinal foi interessante, o celular. Ó, vou até tirar aqui o celular do lado, porque vai a besta, né? Perigoso, cuidado.